Alô, amigos, alô, Brazucas! Tudo bem? Elias Costa na área, no canal Brazuca Esporte Clube. Você sabe, né? Aquele canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval no YouTube. Isso mesmo, Brazuca Esporte Clube. Vai lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe, espalha para geral, curta as entrevistas, porque aqui você fala de carnaval, você fala de futebol, mas sempre com um grande convidado. Na dispersão na área para falar de carnaval, continuar falando das campeãs do Carnaval 2023. Falamos no programa anterior do Estado Maior da Restinga, campeã da Série Ouro do Carnaval de Porto Alegre, e vamos continuar falando do Carnaval da capital gaúcha, porque vamos falar da Série Prata, a escola tradicional, de comunidade, a Copacabana, que foi campeã, volta ao grupo, à Série Ouro, ao convívio das grandes escolas do Carnaval de Porto Alegre no próximo ano, e nós vamos conversar com ele que foi mestre-sala, se eu não me engano foi diretor de Carnaval, de escola de samba, e agora é presidente desta grande entidade, desta grande agremiação que é a Copacabana. Estou falando do mestre Chula, ou do presidente Chula. Tudo bem, mestre? Muito obrigado aí por atender o nosso canal, bater esse papo com a gente no programa Na Dispersão, sempre, claro, lembrando, em parceria com a Rádio APC, com a equipe mais carnavalesca do rádio brasileiro, comandada pelo mestre Cláudio Brito. Tudo bem, mestre? Parabéns pelo título. Tudo bem, muito obrigado, Elias. Prazer falar contigo, falar com vocês da equipe, né, que eu não tive oportunidade esse ano, foi uma correria. Falei rápido, mas é um prazer aí estar falando da Copacabana, falar de carnaval e falar com um amigo. Pois é, assumindo a presidência da escola e já conquistando um título, colocando a escola na Série Ouro entre as grandes do Carnaval de Porto Alegre. Pois é, rapaz, não sei se foi sorte, é um misto de sorte com empenho, né? Mas acho que foi um trabalho muito focado, né, Elias? Trabalho muito focado e que a gente conseguiu, graças a Deus, chegar no êxito, né? Chegar no ápice do que a gente estava pretendendo. Eu lembro até, Chula, que no ano passado a escola já havia feito um belo desfile, ficou nas primeiras colocações, faltou pouquinho para conquistar o título. Esse ano a escola conquistou, mas como é que começou esse trabalho e como é que surgiu essa ideia de você assumir a presidência da escola? Cara, para eu assumir a presidência da escola, no aniversário da escola em 2022, foi que daí o presidente Careca, né, chegou, me chamou, que eu já estava de diretor de carnaval há alguns anos da Imperatriz, e depois comecei a fazer simultâneo Imperatriz Dona Leopoldina e Copacabana, né? Peguei a Copacabana em 2020, e a Copacabana é uma escola muito querida para mim. Eu comecei lá como mestre-sala, né? E eu vi a Copacabana muito mal no Carnaval 2019. Uhum. E daí eu saí na velha guarda da escola. E daí naquele dia eu decidi, cara, vou voltar e vou me convidar, né? A fazer alguma coisa pela escola. Daí chamei a Dalvenice Barbosa, que foi presidente da escola, filha do mestre Chiquinho, né? Saudoso Chiquinho. E falei para ela, Dalva, eu vou ter que, de alguma maneira, ajudar a escola, né? Porque eu entendo assim, Elias, se eu sou o Chula hoje, graças a Deus conhecido por muita gente, até fora do estado, com questão de carnaval, foi por causa da Copacabana. Copacabana que lá atrás me deu a oportunidade, a dona Zilá, para eu dançar, e começou toda essa história, né? E daí ela falou, Chula, o que mais nós estamos precisando é de ajuda agora. Aí eu comecei a me integrar ali na questão da direção de carnaval, me tornei diretor de carnaval e fiz o carnaval 2020, 21 não teve, e 22 como diretor de carnaval. Aí, só que o trabalho já ficou muito voltado para mim, assim, porque eu sou um cara que eu não sei ser diferente. Sim. Além de ser intenso, eu gosto de trabalhar em todas as áreas, né? Sim. Tu vê o desfile da Copacabana, tudo tem de alguma maneira tem um dedo meu ali que eu me meto em tudo, né? Aí eu já fui assim como diretor de carnaval e o presidente Careca me convidou para pediram, né, o pessoal para eu ser o presidente. Hesitei um pouquinho, né, Elias, por causa da minha questão religiosa, né? Sabe que eu Sim. dirijo uma casa de religião.
africana, mas daí falei lá com meus pares, lá o pessoal falou que também me ajudaria, e comecei esse trabalho. O Carnaval 2022, realmente, eu achei que foi muito bom da Copacabana. Acho até que merecia a melhor colocação, né? Mas... Sim. E daí, na outra semana, Elias, aliás, na mesma semana da apuração, nós já estávamos reunidos para ver onde a gente errou, onde a gente podia melhorar. E naquele dia, até porque eu dei muitas entrevistas depois, Elias, Sim. E eu sempre falei que a Copacabana ia ser campeã do Carnaval 2023. Porque a gente estava muito, não era soberba, a gente estava muito focado e sabendo o que a gente queria fazer. Sim. Sabe? E daí a gente traçou um plano ali e graças a Deus ele deu todinho certo. Até eu dei uma entrevista pro Vinícius no dia do desfile, que eu falei que foi o pior dia da minha vida, e foi o pior dia da minha vida, o dia do desfile. Porque foi um dia de muita tensão, é um dia que falta muita coisa, né? Falta. E até chegou um momento que eu sentei lá na porta do barracão e falei, cara, nós vamos perder o carnaval. Hoje nós estamos perdendo o carnaval que já estava ganho. Mas daí, graças a Deus, as coisas apareceu ajuda de última hora e as coisas foram pro eixo e graças a Deus foi aquilo ali que a gente viu. Que maravilha, ganhou por 1/10 da também tradicional Academia de Samba Praiana, e a escola apresentou o enredo Agudás, Ideais de Liberdade da Negritude, Sacodem a Bom Jesus e o Porto Seco. Está conseguindo conciliar aí o seu trabalho na escola com a sua casa de religião? Sim, cara. Até porque a minha casa de religião é muito. Tem muita gente de carnaval, né? Muita gente de carnaval. E eles compreendem até minhas ausências, me ajudam, suprem a minha ausência muitas vezes. O Kiko, que é o carnavalesco da Copacabana, é meu filho de santo. Sim. A Gislane, que é diretora de destaque, é minha filha de santo. O mestre porta-bandeiras, além de meus filhos, são meus filhos de santo. Então, por aí vai. A rainha da bateria é minha filha de santo. Então, muita gente já de lá da casa, né? O Bira da casa de santo também. Bira Borba. Então a gente consegue conciliar muito bem. Quando é ausência, só que daí o pessoal sabe, né? Lá na Copacabana. Quando tem alguma coisa lá na casa do Chula, não tem nada na Copacabana. Sim. Tem que saber que é praticamente o mesmo pessoal, não tem como a gente... É verdade. Chula, o nosso canal Brazuca Esporte Clube, além de falar de carnaval, como eu destaquei na abertura, fala de futebol. E também tem o público que não é muito... não tem aquela intimidade com o carnaval, com as escolas de samba. Fala um pouco para nós da Copacabana. Eu sei que é uma escola tradicional, como eu destaquei no início, do Carnaval de Porto Alegre, mas fala um pouco mais dessa Copacabana, que é do bairro Bom Jesus, realiza um trabalho de cada vez mais forte dentro da comunidade. Um pouco da história da Copacabana para nós. Cara, uma história da Copacabana eu acho que é uma das histórias mais bonitas do Carnaval, porque a Copacabana ela é fundada por aqueles negros que saíram do Monte Serrat, né? Numa época de que o governo do estado e a prefeitura estavam aburguesando aquele bairro lá do Montserrat, começaram a botar os negros para as periferias da cidade, né? Bom Jesus, Vila Jardim, Restinga, a Vila São José, e a Bom Jesus, formada por esses negros ali, né? Pobres, que sabiam fazer o quê? Sabiam fazer arte, né? E resolveram fundar uma escola de samba. E daí, a partir daí, o mestre Chiquinho, né? Que fundou a escola passou por algum... Não foi só ali na Bom Jesus, a escola também, alguma época ali foi na Vila Jardim, do outro lado da avenida, né? Do outro lado da frontagem. E conseguiu, graças a Deus, se manter até hoje. Dentro da história da Copacabana, também eu gosto de sublinhar que a Copacabana ela passou por muito tempo por a escola simpática, né? Que tinha até um período que estava por lá Sérgio Peixoto,
o Nico, e todo esse pessoal que estiveram lá numa época, Márcio Medina, e que a escola teve até um grande desfile em 2002. 2002. E 2001. Isso. E daí que aconteceu? A escola ficou muito querida a partir daquilo ali também. Até tinha um cantinho que a gente chamava lá Cantinho do Famoso, né? Que todo o pessoal que é destaque do carnaval se encontrava lá naquele cantinho no ensaio, né? A quadra não era bem com aquele layout ainda. Então, só que hoje a Copacabana ela é voltada assim para a sua comunidade. Nós estamos com vários projetos lá, né? Dentro da escola. A escola está fazendo muito projeto com criança, né? Dentro da quadra. Mas também a escola hoje ela está almejando o produto final de uma escola de samba. Por mais que a gente faça festa, por mais que a gente faça evento, por mais que a gente agora tem muitos projetos sociais dentro da escola, o produto final é o carnaval. Sim. Né? E a Copacabana, para quem não conhece, é uma escola que é bem central, é bem na Protásio, quase na Protásio Alves, mas nas costas dela tem uma cidade que é Bom Jesus, né? Sim. E a gente está tentando aproveitar de todas as maneiras essa cidade que a gente tem nas costas, né? E para isso, Elias, a gente está querendo sempre muito mais agora por questão de carnaval. O pensamento agora sempre é grande, porque a gente está conseguindo botar na cabeça daquelas pessoas que ali tem muito samba, que ali tem muita arte, que ali tem muita cultura, né? E que a gente pode, sim, almejar um voo muito maior dentro da cultura carnaval e dentro do nosso produto final, que é o carnaval, né? Isso, exatamente. Então a gente está conseguindo chegar nesse objetivo. E agora, uma escola que eu não gosto desse termo, principalmente para a minha escola, né? Mas uma escola que considerada emergente, né? Que hoje a gente não quer mais ser emergente, não quer mais ser simpática. A gente quer ser a escola que nós vamos, sim, para cima das que não são emergentes, né? Porque a gente também tem tanto carnaval quanto eles, tem experiência também, porque é uma escola com 62 tradicional, anos. exatamente. Sim, que tem experiência, sim, ali dentro. Talvez a gente não tenha experiência de estar no meio delas, né? Das Sim. grandes escolas. Mas isso aí a gente está adaptando, até porque eu passei por grandes escolas, né? Lá dentro eu tenho o Choco Pereira, que é meu diretor de carnaval, que passou por grandes escolas. O meu casal de mestre porta-bandeira passou por grandes escolas, meu diretor de bateria passou por grandes escolas. Então, quer dizer, é um povo experiente, né? Que não é uma escola que não quer ser mais emergente. É uma escola que está almejando, sim, já vou te falar de antemão, a gente está de olho, sim. A gente não, o projeto nosso não é, Elias, para ser, desculpa o termo até, mas a coitadinha do carnaval, a coitadinha do grupo, né? O bode expiatório, que subiu é que vai descer. Não. A gente está pensando até muito mais. A gente quer, sim, o título do Carnaval 2024. Para isso, a gente já está trabalhando há muito tempo, né? Aliás, quando dobrou o Carnaval lá, nós já tínhamos tema, né? Já estamos envolvendo toda a comunidade para ser um grande desfile já para 2024. E qual o enredo para 2024? O Negro é da Ralé será? Esse é o enredo da Copacabana para o Carnaval 2024. O time permanece mesmo? O time permanece o mesmo, cara. Eu penso assim, ó. Eu prometi para a minha galera lá que quando a gente subisse, e eu tinha uma convicção muito forte, eles, que a gente ia subir. Quando a gente subisse, eu ia continuar com o mesmo time, que é o time que subiu, é o time que tem condições de segurar o pirão lá com a gente, né? Sim. Eu entendo também, não é nenhuma soberba, mas eu entendo, falando de questão técnica, eu entendo que a Copacabana fez um grande desfile, e um desfile já de nível ouro, entendeu? Pensando assim, se eu penso que eu fiz um desfile já de nível ouro, aquele pessoal lá que estava comigo é o mesmo time. Para não dizer que não mudou nada, o nosso passista, Juan, ele teve que sair por questão de viagem, nosso primeiro passista, e nós trocamos, botamos o Jefferson,
que agora é o nosso primeiro passista, mas o time segue aquele mesmo ali, o mesmo de um título, se Deus quiser, oxalá para o outro. É verdade, é verdade. Chula, como é que foi essa transição? Você que foi um mestre-sala consagrado, passou por grandes agremiações, por exemplo, Imperadores do Samba, Estado Maior da Restinga, União da Vila do EPI, começou na Copacabana, para essas novas funções, diretor de carnaval e agora presidente. Foi algo natural que aconteceu na sua vida, na sua função, no seu trabalho, no carnaval? Cara, eu acho que eu tenho. Eu acho que tem gente que tem o seu jeito a vida toda, entendeu? Eu, até por questão religiosa, eu tenho amigos meus de infância que falam para mim que eu sempre fui pai de santo deles. Porque eu sempre fui o cara que organizava as coisas, que era o frente, que estava à frente, né? E quando eu era destaque do carnaval, quando eu era mestre-sala, eu sempre prestei muita atenção na questão da gestão, na questão de como os caras agiam, de como era essa coisa de lidar com as pessoas, de formar grupo, né? E daí eu acho que eu também levo essa experiência, levei essa experiência para a direção de carnaval, e levo essa experiência para a presidência da escola, também a experiência de gerir um grupo que é uma família de mais de 200 pessoas, que é uma casa de religião, entendeu? Eu acho que também eu levo essa experiência, essa bagagem de tratar com gente, de estar à frente, né, de estar com a responsabilidade. Só que a Copacabana e uma escola de samba, ela acaba sendo ampliada, né? Porque tem gente que tu não tem nem contato, mas por fim tu é a pessoa que está comandando ele, né? Sim. Então isso aí às vezes até foge um pouco da mão. Por isso que a gente tem uma direção, né? Uma direção de carnaval que dá esse suporte, né? Mas eu acho que foi bem tranquilo, porque acho que pelo meu tipo de pessoa mesmo, eu acho que quando eu entrei, a Imperatriz me convidou para ser diretor de carnaval, e eu nunca tinha sido, eu já entrei diretor de carnaval, sabe? Porque eu já estava ali muito prestando atenção no presidente André e nas pessoas que estavam na volta dele, nas minhas outras experiências também, com diretor de carnaval que eu trabalhei. Nem vou dizer nome aqui, senão vai dar ciúme, mas tem muitos que eu trabalhei que me inspiraram, sim. E daí depois, quando eu fui ser presidente, eu acho que eu também já era presidente pela questão, inclusive, de abraçar uma causa inteira, entendeu? Sim. Acho que foi tranquilo. E agora, como presidente, uma avaliação do nosso carnaval, do Carnaval de Porto Alegre, que não tivemos em 2021, logicamente devido à pandemia, mas voltou em 2022 e em 2023, novamente tivemos os desfiles das escolas de samba. Uma avaliação desse carnaval que aconteceu nesses 2 últimos anos, e o que precisa para o nosso carnaval, você que é experiente, para o nosso carnaval voltar a ser grandioso? Cara, eu acho que a gente está indo para um caminho muito bom. Eu acho que quem gosta de carnaval e quem vive de carnaval, tu é um que vive carnaval, eu acho que a gente conseguiu ver um grande progresso para o carnaval. Se tu olhar o carnaval de 2019, que foi agora há pouco, e olhar esse carnaval de agora 23, pô, foi um pulo, né? Foi um pulo. Então, e a tendência desse próximo carnaval 24 é ainda melhorar. Eu acho que só que é uma questão que eu acho que a gente vai ter que olhar bem é a questão das 2 ligas. Sim. Eu acho que a gente vai ter que pensar uma maneira, um jeito de a gente pensar junto, né? De a gente já chegar lá por exemplo, falar com o poder público já com uma ideia inteira, não com uma ideia quebrada, entendeu? Que às vezes muitas vezes atrasa o processo, né? Então isso aí talvez é uma coisa que a gente tem que rever isso aí e achar um meio de a gente chegar lá no poder público ou no apoiador e com um discurso só, entendeu? Ou até muitas vezes a gente vai até, Elias, com um discurso só lá, mas a gente discute muito aqui antes para chegar lá no cara para conversar. Perde muito tempo discutindo internamente, né? Exatamente. Então isso aí eu acho que é uma coisa, tenho certeza que é uma coisa que a gente vai ter que corrigir isso aí.
eu acho até com uma urgência, exatamente porque o carnaval voltou a crescer e se Deus quiser, Elias, eu tô sentindo que daqui a 2 anos nós vamos chegar naquele carnaval que nós estávamos ali 2011, 2012, que a gente estava com um baita carnaval, 9, sabe? Eu acho que a gente está chegando muito perto daquele patamar ali e ainda com menos recurso, né? Mas também a gente, a dor ensina a gemer, né? Então, daí com menos recursos a gente está conseguindo fazer uns corre louco e está conseguindo apresentar um bom carnaval. Eu entendo que esse carnaval, o inteiro, assim, estourar o inteiro, assim, nós tivemos grandes desfiles, né? E muito perto daquele ápice que a gente já viu, entendeu? Talvez essa reestruturação, ela mesma vai se empurrando, né? E eu entendo que para os próximos aí, 24, 25, eu acho que muita coisa legal vai acontecer. Chula, até em relação à gestão, se discute muito no meio do carnaval, principalmente o de Porto Alegre. O carnaval gaúcho é a questão da compra de fantasias. Muitas escolas são a favor, muitos dirigentes, carnavalescos, enfim, são a favor. Outros são contrários, até pela questão, acredito que isso prejudica a cadeia produtiva do carnaval e a mão de obra do nosso carnaval. A sua opinião sobre isso? E como é que a Copacabana trabalha esse processo? Muito obrigado, Elias, por essa pergunta. Muito obrigado. Porque essa pergunta ela é muito pertinente, porque é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. O nosso carnaval, a gente está falando exatamente disso, de uma queda que ele teve, né? Nós tivemos um ápice de carnaval lá, 9, 10, 11, 12, vamos dizer. Acho que tivemos um ápice ali. Talvez 13 já tenha começado a um declínio ali. Tá. Só que, cara, as gestões deixaram muita coisa para trás. Muita coisa para trás. Hoje, a escola de samba com nome limpo é mosca branca. Por causa daquelas gestões ainda, por causa daqueles problemas que nós tivemos atrás ainda. Sim. Então, e nome limpo não é só com a loja, não, é com a costureira também, é com o aderecista, é com o ferreiro, é com o marceneiro, tu tá me entendendo? Sim. Então, hoje a minha geração de presidente, nós temos dificuldade de chegar nesse pessoal. Tu chega nesse pessoal e diz, ih, carnaval. Não trabalho. Só com dinheiro do antes. E muitas vezes tu tem palavra, mas tu não tem dinheiro antes. Tu entendeu? Sim. Então, a questão da fantasia de fora, eu vou te dar um exemplo. O pessoal, a cadeia produtiva, eu também entendo que vai chegar um momento, por exemplo, a Copacabana vai fazer fantasia só aqui. Mas hoje a gente não tem condições. Não temos condições porque as costureiras não querem pegar. As costureiras não querem fazer. O ferreiro não quer fazer. E o material humano para trabalhar são poucos. Então, se 3 escolas pegar os caras, se a 4ª escola pegar, ela tá correndo o risco de não receber o material. Sim. De acontecer aquela tragédia de ela chegar lá e não ter a roupa. Então, hoje, eu sou a favor, mas também sou a favor que não pode ter monstrengo. Não pode ter monstrengo. Tu não pode falar de África e trazer um robô, um astronauta no meio do desfile. Sim. Não, tem que ser uma compra todinha pensada. Também sou contra, Elias, tu pegar o mesmo nome do enredo, por exemplo, de uma beija-flor, de uma viradouro, e botar o mesmo nome do enredo aqui e comprar a fantasia dos caras. Não. Sim. Estou a favor de um grande quebra-cabeça que fique bonito. Entendeu? Tu fazer um enredo lá aleatório, que tu botou o nome, mas que tu vai lá e pega uma fantasia na Grande Rio, pega uma fantasia na Beija-Flor, e quando passar na tua frente contado, ele não tem problema. Até eu, Copacabana, tive um problema esse ano, que graças a Deus não deu problema. Que até na transmissão, falaram bastante das nossas baianas. Se tu vai lembrar. E aquelas baianas ali, eu tenho um protesto para fazer sobre aquilo, sobre o comentário. Todo desenho com risco, com aquela grafia reta,
que também serve para o indígena, mas também serve para o africano, aquela fantasia da baiana, ela servia para o africano tranquilamente. O que aconteceu foi que, quando eu escolhi aquela fantasia, que eu escolho, eu escolhi a fantasia, eu vi que tinha uma peruquinha de Índia, eu falei, essa peruquinha aí, nós temos que cortar a peruquinha, deixar só a cabeça e botar uns búzios ali nela. Só que aconteceu foi que eu fiquei muito tempo, tu sabe bem como é que é, voltado pro barracão. E as fantasias estavam na quadra. Quando eu fui ver aquela fantasia, eu fui ver aquela fantasia já na montagem da escola. Que a gente já estava com a escola montando a escola na avenida. Eu vi que não tinha tirado a peruquinha. Sim. E ainda perguntei pro Bira Borba, Bira, não tem condição de pegar uma tesoura e cortar todas as peruquinhas? Não, agora não dá mais. Já tinha tocado uma sirene. Tu entendeu? Mas lógico, a cerâmica marajoara, não sei o que, não. Ali, para nós, na cabeça dela, era uma quartinha. Sabe o que é uma quartinha? Uma quartinha, uma moringa. Né? Só que depois aqui embaixo tinha uma peruquinha. Mas então, esse tipo de erro que não pode ter, Elias. Então, tu vai lá comprar, tu tem que comprar com ideia. Tu tem teu enredo na mão, bom, eu quero falar de índio. Tu vai lá, procura índio. Tu procura um bandeirante que pegou o índio, entendeu? Tu procura falar mostrar o que tu tá falando. O grande problema que acontece é que o pessoal compra fantasia ou se empresta fantasia um para o outro sem pensar no que tu tá falando. Aí, realmente... Aí vira uma salada. Mas assim, se for uma fantasia que chegar aqui ela não tiver batida, que o jurado ou até a pessoa que está lá vendo o desfile, ela está vendo que a fantasia está toda rasgada, que veio de outro desfile, mas se tu conseguir deixar a fantasia bem apresentada e ela estiver contando aquilo que tu está falando no enredo, eu sou totalmente a favor. Até porque hoje nós não temos material humano para fazer fantasias. Até eu botei num texto meu lá no Facebook há tempo atrás, que nós já tivemos, essas fantasias que nós compramos hoje, o Elias, Imperadores do Samba, década de 90, tiveram fantasias, estou dando um exemplo do Imperadores, que era uma escola que sempre saía bonita. Sim. Né? Já saiu com fantasias muito melhores que essa fantasia que nós estamos comprando hoje. Veja bem, muito melhores. Entendeu? Em 2 décadas para trás. Entendeu? Então, não é o caso que a gente não sabe fazer aqui. A gente sabe fazer. Só que também o medo que os presidentes têm é de fazer um carnaval muito baixo visualmente. Porque daí tu faz Teve escolas aí que esse ano em Porto Alegre que fizeram desfiles bonitos, com fantasias todas daqui, mas com um desfile muito baixo. Tu entende? Visualmente, eles não tinham ombro, eles não tinham cabeça exagerados que o Rio de Janeiro tem, que acresce o desfile. Sim. Porque o Rio de Janeiro lá é um desfile que tu olha de cima, que tem que ter um carnaval grande para cima, de ombro e cabeça. E o nosso carnaval aqui não tem esse hábito, entendeu? Então, se tu faz uma fantasia aqui, um carnaval todo daqui, ainda não temos... Eu até te falo uma coisa que eu falei esse tempo para alguns presidentes ali depois de uma reunião. Eu desafio uma escola de samba que faça um carnaval todinho daqui, hoje, 100% eu tô falando, daqui, e ganhe. Sabe por quê? Porque o carnaval é só se o cara crescer. Se o cara fizer um carnaval todo acrescido, que ainda nós não temos pessoas para fazer, porque as pessoas que faziam sumiram. Eles não querem trabalhar para o carnaval. Não tem credibilidade. Não tem, infelizmente. Infelizmente. Tomara que recuperamos essa credibilidade, né? As escolas de samba recuperem essa credibilidade. Credibilidade, falando nisso, tem um projeto que você é um mentor e há muito tempo e que vem formando novos carnavalescos, destaques. É o projeto Bailado, Chula. Fala um pouco desse projeto. Esse projeto continua, que forma novos mestres-salas e porta-bandeiras. Como é que anda o projeto Bailado, que é um rico projeto? O projeto Bailado, ele segue,
está na Copacabana todos os sábados, das 15 às 18h30. Hoje eu sou o cara que só dou uma pincelada, assim, mas quem está levando o projeto à frente são meus filhos, a mestra porta-bandeira do Copacabana, mais a Natiele, que estava na Imperatriz, né? Uhum. Daqui a pouco ela vai aparecer numa escola aí, daqui a pouco ela vai aparecer. Bela porta-bandeira. É, um suspense, daqui a pouco ela vai ela está contratada já, mas não apareceu ainda. Mas eles estão cuidando para mim. Eu tenho orgulho de dizer, Elias, que eu comecei esse projeto em 2011. Não, na verdade foi 10 para 11. Uhum. E a geração que está dançando hoje são as crianças daquele projeto. A grande maioria. Sim. A grande maioria é a massiva maioria daquelas crianças que estavam lá naquele pátio quando era bailado do Cisne ainda, lá na Restinga. Isso. E levei eles para o Rio de Janeiro, o projeto e tudo mais. Eram crianças, e hoje a grande maioria deles estão figurando aí como os primeiros casais de mestre porta-bandeira, e estandarte também. Uhum. Hoje, a Dandara Vaz, estandarte do Estado Maior da Restinga. Sim. Começou no Bailado do Cisne, que era Bailado do Cisne ainda. A Nathalie e o Nego, da Copacabana, do bailado. A Natiele, do bailado. O William, mestre sala dela, do bailado. A Nathalie está reclamando aqui, dizendo do Cisne também. Todos eles começaram lá, eu digo lá, eu sempre falo, eu até falei para o presidente Aldo esse tempo. A maioria dos mestres porta-bandeira e estandarte que estão dançando no carnaval hoje começaram aqui no teu pátio. Entendeu? Então a gente tem esse orgulho e hoje a gente está formando já uma outra geração que está bonito de ver. Eu até convido vocês a um dia chegar lá, dar uma chegada Sim. lá e olhar. Um sábado lá, tá bem bonito mesmo. Só que daí lá hoje, junto com o bailado, simultaneamente tem o Bacaninhas do Futuro. Que tu sabe que o apelido da Copacabana são os bacanas, né? A bateria também, os bacanas. E tem os Bacaninhas do Futuro, que daí nós estamos lá formando, na verdade, não só mestre porta-bandeira estandarte, passistas, tem aula de percussão lá com o mestre Júnior, entendeu? Então o sábado lá é recheado, assim, tu chega na quadra lá, não tem lugar para tu sentar, para tu ficar, que tá todo mundo lá aprendendo alguma coisa, né? E foi assim que eu comecei, mas ainda não tinha nome. Eu, a Rejane, a Pérola, o Fabiano, que dirigiu bastante tempo a Comissão de Festa dos Imperadores. Sim. E mais outros, nós fizemos um grupo bem assim, só que daí a gente ensinava para nós mesmos. A gente ensinava para nós mesmos até eu sair para ser mestre-sala, a Rejane saiu para ser porta-estandarte, e começou. Então, o bailado, ele segue todos os sábados, a partir das 15, vai até as 18h30. Também, como eu estou te falando, também tem, para quem não quer ser mestre de porta-bandeira e estandarte, tem para passista também lá. E tem uma aula de percussão também, no mesmo horário, com o mestre Júnior. É só chegar na escola? É só chegar. Não tem taxa de inscrição. A gente quer passar. A gente quer passar para principalmente ali numa comunidade como tu conhece, a nossa ali, né? Sim. Tem muita coisa errada bem no nosso entorno, né? Então a gente tem que ensinar o bem, a gente tem que passar o bem para aquela gurizada a viver bem, né? Até sobre o bailado, e sobre isso que eu tô te falando agora, eu tenho uma história que o Gabrielzinho, mestre sala, que hoje está na Filhos de Maria, ele é o fundador, ele é a pedra fundamental do bailado. E ele era pequenininho assim, e eu era mestre sala da Restinga, um dia falecida a mãe dele, me apresentou a ele e falou, esse menino aqui é teu fã. Olha aí. Daí eu falei, pô, que legal, cara, que legal. E ele quer ser mestre sala, eu falei, pô, que legal. Só que daí até então não tinha projeto, né? E daí, bem na mesma época, o professor Manuel Dionísio teve em Porto Alegre e fundou o PADD. O PADD. E o pessoal não gosta dessa história, mas eu vou contar. Eu sou fundador do PADD. Eu era para ser fundador do PADD.
eu fui chamado pelo professor Manuel Dionísio, ele falou da vontade dele que eu fosse um dos instrutores, né? Só que daí era uma época que eu dançava ainda, a gente tinha algumas rivalidades, né? E daí eu contei para ele a rivalidade que eu tinha, o pessoal também contou para ele a rivalidade que eu tinha, preferiram que eu não ficasse. Eu mesmo falei, professor, vamos fazer assim, ó, até para o senhor ficar à vontade. Eu vou fazer lá na Restinga, o senhor não conhece aqui, mas é bem afastado lá, é um pessoal mais carente, que não tem condição de vir até o centro para fazer. Eu vou fazer por lá. E daí foi bem na época que a mãe do Gabriel me procurou. E o que ela me falou, Elias, que eu vou te falar dessa questão de, olha o que é o samba. Sim. Como o samba forma. A mãe do Gabriel, quando ele não lembra disso, eu já contei para ele, essa história ele sabe, né, mas ele não lembra, quando ele era pequeno. A mãe dele falou para mim assim, olha só, tem uns rapazes aqui da comunidade, da Restinga, que já estão de olho nele, para ele fazer uns servicinhos, cuidar uma coisa, cuidar outra, e eu queria que ele ficasse contigo. Daí eu comecei a ir todos os sábados para a quadra da Restinga, mesmo que eu não tinha nada para fazer, eu ia para lá. Eu ia para lá para ensinar ele. Daí começou a chegar um, chegar o outro, e tá isso aí. Que graças a Deus eu sou volteado dessa gurizada. Que bom. Se prestar atenção em mim ali no desfile, eu acompanho quase todos os desfiles, né? Porque quase sempre tem um filho meu, e até os que não são, né? Até eu gosto de dizer que eu sou do samba, não sou eu tenho minha escola do coração, todo mundo sabe, mas eu sou do samba. Então eu acompanho todos os casais que dá, eu acompanho. Eu estava até acompanhando, e eu gosto que a gurizada me veja, sabe? Porque eu acho que de alguma maneira eu passo segurança para eles. O desfile de Imperadores, que deu aquele temporal, eu estava acompanhando o casal, e eles não são meus alunos, nunca foram meus alunos, mas eu gosto deles, né? Estava ali pertinho. E ainda o Messala me viu, me cumprimentou, e eu dei boa sorte para ele. Um pouquinho antes do jurado, quando eles chegaram no primeiro jurado, caiu o mundo. Sim. E daí ainda eu pensei assim, ó, cara, eu vou ficar aqui toda a apresentação deles, para eles me ver que o Chula não fugiu, então nós vamos meter ele o pau. Um e aí eles foram firme e forte, eu fiquei na frente ali, tomando uma baita de uma chuva. Aí quando eles saíram do primeiro jurado, aí um pessoal de um camarote começou a me gritar, Chula, vem pra cá, vem pra cá. Aí eu entrei ali com eles, já tava ensopado, né? Mas eu gosto de acompanhar, eu sou do samba. Sou do que samba. Maravilha. Maravilha. Vida longa ao projeto Bailado. Vida longa mesmo. Chula, para encaminhar o nosso papo, o que significa o carnaval na sua vida? Cara, eu costumo dizer que eu tenho duas religiões. A minha religião, Jeje Nagô, e o carnaval, que o carnaval me deu tudo. O carnaval me deu tudo que eu tenho. Inclusive meus filhos, eu tenho filhos que são do carnaval. Sim. Entendeu? Eu tenho filhos que são do carnaval. Eu tenho filhos que são do carnaval porque eu os conheci no carnaval. Os meus filhos são do carnaval. São do carnaval. Né? Então eu tenho toda a minha vida no carnaval. E até para tu medir, Elias, o quanto o carnaval é para ti também, eu tenho essa medida comigo e eu vou falar para ti. Se tirar o carnaval de mim, eu não sei para o que eu vou fazer. É verdade. Entendeu? Eu senti isso em 2021. Exatamente. Então, se tirar o carnaval de mim, se eu não puder mais participar, se eu não puder estar junto, eu não sei o que vai ser de mim. Entendeu? Então, o carnaval, para mim, ele é muito, 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 muito da minha vida. E até, inclusive, muitas palestras, essa semana passada mesmo eu dei uma palestra, para mostrar, e é difícil mostrar para as pessoas que não são do carnaval a importância do carnaval, como isso agora mesmo que eu falei do Gabrielzinho. Sim. O carnaval, ele salva a vida, sim. O samba salva a vida, sim. Uma escola de samba é um lugar de muito respeito, é um lugar de tu criar tua família ali dentro. Até uma escola que eu nunca tive convívio, assim, mas que eu tenho muita admiração pelo convívio deles, que tu vê todas as gerações de família ali dentro, é o Bambas da Orgia. Sim. Tu enxerga ali as famílias e tu enxerga ali o pequenininho e o bisavô.
entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito legal de tu passar de geração para geração uma paixão que tu tem. Então, o carnaval, para mim, se for resumir em uma palavra, é tudo. Tudo. Que maravilha. Chula, muito obrigado aí por bater esse papo com a gente. Mais uma vez, parabéns pelo título na Copacabana. Que a Copacabana tenha sucesso no próximo ano aí entre as grandes do Carnaval de Porto Alegre, que o objetivo seja alcançado, né, de fazer um belo desfile, uma bela apresentação. E, logicamente, vamos conversar lá durante o período mais próximo do pré-carnaval para falar mais da querida da Bom Jesus aí, a Copacabana. Não, estou disposto sempre. Eu sou um grande admirador do trabalho de vocês, da equipe de vocês. E estou sempre acompanhando. Às vezes até depois tu me ensina como é que eu faço para falar como é que eu falo com vocês no meio da transmissão, que o pessoal fica falando e eu quero dar meu pitaco lá. Eu sou meio ruim de internet, né? E não me achei ali. Porque eu gosto de participar, eu estou sempre acompanhando vocês. Sou fã do Brito, de vocês todos. E quando precisar, é só me chamar. Copacabana também está com as portas abertas lá, principalmente o sábado, se quiser lá chegar até de surpresa lá, vão ser muito bem recebidos lá. Que maravilha. Conversamos com Chula, presidente da Copacabana, escola campeã da Série Prata do Carnaval 2023 de Porto Alegre, que no próximo ano vai fazer parte da Série Ouro. Na Dispersão, volta na próxima semana. Assim, sempre com um bate-papo descontraído, falando de carnaval e sempre com um grande convidado. Chula, grande abraço, até a próxima. Abraço a todos.